Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania do município de Penápolis. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. O tema, a chamada da campanha é Esquecer é permitir, lembrar é combater. No entanto, todos os municípios estão envolvidos, durante esse mês para trabalhar esse tema da violência sexual contra a criança e adolescente. Meu nome é Sônia, eu sou assistente social e, no momento, estou coordenadora do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Penápolis. A nossa convidada de hoje é a Juliana, psicóloga, formada na FUNEP. A Juliana é mestrada em Educação Sexual, especialista em Psicologia Clínica, pós-graduada em Neuropsicologia. Boa tarde, Ju. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui com vocês nessa tarde, nesse início de tarde, para falar de um tema tão importante, tão fundamental e que precisa de tantas discussões na nossa sociedade. Ju, no mês de maio, tem uma mobilização, não apenas em Penápolis, mas em vários municípios, de uma forma geral, com relação ao tema. Comenta com a gente qual é a importância da realização da campanha para a prevenção da violência sexual. Sim, eu vou comentar um pouquinho sobre a importância dessa campanha. Queria até dizer que eu estou aqui com a Sônia nesse bate-papo, que a Sônia tem muita experiência também, e a gente vai estar aqui junto falando um pouquinho, batendo esse papo sobre a temática. E a chamada da campanha, eu acho que ela já diz muito, Eu acho que já diz muito sobre a importância dessa campanha. Quando a gente fala que esquecer é permitir, lembrar é combater, a gente fala da importância da gente abordar a temática, da gente falar sobre, da gente ter conhecimento, de desmistificar alguns conceitos que não são verdadeiros sobre essa temática, Então, eu acho importante, para a gente começar, a gente contextualizar sobre o tema, para a gente compreender melhor como isso ocorre e a importância realmente da gente, não só em maio, estar abordando sobre, Nós sabemos que, infelizmente, não é raro a violência, a violência sexual, o abuso, a exploração sexual no nosso país, não é algo raro, os números são muito elevados. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês brevemente, só para a gente conhecer, são alguns dados do Atlas da Violência, para a gente compreender um pouquinho melhor a importância mesmo da gente falar, da gente combater, prevenir. Então, a gente sabe que o Brasil existe um número elevado de casos de violência, de abuso sexual, e cerca de 70% dessas vítimas são crianças e adolescentes. Principalmente até os 14 anos, e da idade dos 5 aos 14 anos é o número mais elevado. A gente sabe que são meninos e meninas, então é legal a gente ir desmistificando um pouco sobre isso, e que existe uma subnotificação. Esse número seria maior. Então, os dados trazem que de cada 10 casos, apenas um é notificado. Então, poderia ser muito maior. Essas campanhas, com certeza, esclarecendo e levando informação para a população, aumentaria essa notificação? Sim, sem dúvida. Por isso que é importante nós estarmos aqui hoje falando sobre isso e também em outros espaços, Nós darmos continuidade, tanto falar um pouquinho também sobre a educação sexual na área da família, também no ambiente familiar, a escola, E a gente trazendo também algumas informações sobre a temática, igual a gente falou, desmistificando alguns pontos, é legal a gente trazer, que às vezes a gente pensa que o abusador é uma pessoa desconhecida, uma pessoa estranha, uma pessoa mal encarada. Isso não é verdade. Na maioria dos casos, é alguém próximo da criança, alguém da família, Então, alguém que tem a confiança dessa criança. Por isso que é tão difícil a criança identificar o abuso, ela identificar o que é um carinho de um abuso, tanto porque começa por um carinho, aquela pessoa ganhando a confiança da criança, e aí fica difícil para ela identificar o que é um carinho, o que é um abuso. Essa é uma questão importante, porque, além de ser de confiança da criança, é de confiança da família também, Sim. Dos adultos que estão em volta, e que muitas vezes não têm essa preocupação de estar atento a essa situação,
por ser uma pessoa conhecida e próxima à família, né? Exatamente. Isso gera maior dificuldade para a gente identificar e até para a criança romper, para ela falar, ela romper esse segredo, né? E o quanto geram diversos sentimentos de medo, de vergonha, de culpa. A criança se sente culpada em falar algo que vai gerar um desconforto na família. Ela se sente culpada, embora vítima, por esse abuso. E o quanto, às vezes, a nossa reação também interfere nisso. Se a criança traz algo e a reação de quem ouviu é de forma muito espantosa, embora seja realmente, né, muito grave, isso traz na criança aquela sensação de culpa, de vergonha, de medo. E, por vezes, às vezes, ela acaba se retratando por conta disso, e não que não era verdade, porque sempre, né, na maioria dos casos, é verdade, são casos muito reduzidos de não ser verdade, né? Então, a gente sempre deve acreditar nessa criança. E é muito comum a criança, né, dependendo da reação dos adultos, ela depois voltar atrás, ou até haver uma pressão da família com relação às consequências que causam, né, uma denúncia, e a criança depois voltar atrás. Sim, exatamente. O quanto precisa realmente desse apoio, desse acolhimento, né, das pessoas que estão à volta, dos serviços também, dos outros tipos de atendimento. É legal a gente falar também, né, a gente fala, a maioria dos casos, segundo as estatísticas, são homens também, e são os abusadores. Os abusadores. E são abusadores ocasionais. Né? Então, diferente de transtornos, de pedofilia ou em outros casos, né, são abusadores ocasionais que usam daquela confiança, daquela proximidade com a criança para obter algum tipo de prazer. Né? Obrigada, Ju. Também, Ju, posso só complementar também? Que está em todas as classes sociais. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Que o abuso está em todas as classes sociais, né? E que pode ocorrer com ou sem contato físico também. Né? O que a gente percebe com relação à classe social é que, quando as famílias com rendas mais baixas, a gente entra mais na intimidade da família, né? Mas isso acontece em todas as classes sociais mesmo. Sim. Ju, então, além das campanhas, né, essa é uma questão para ser lembrada no dia a dia, né, porque é uma coisa tão frequente, tão comum, né? Qual seria, assim, os cuidados ou as atitudes dos pais, dos responsáveis, educadores, e até mesmo das políticas sociais, das políticas públicas, no sentido de prevenir a questão da violência sexual? Sim, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né, porque a gente tem um papel muito importante, até porque a educação sexual é uma questão de direitos, né? Os direitos sexuais são direitos humanos. Então, a criança tem o direito de conhecer o seu próprio corpo, nomear as partes do corpo, começar a reconhecer, né, o que é um toque do sim, um toque do não, um toque abusivo, um toque de carinho. E quando a gente deixa de falar sobre isso, a gente tira esse direito da criança de ser informada. E aí a inexistência da educação sexual, ela gera o risco, né? Porque a criança não sabe sobre a prevenção, ela não tem conhecimento sobre a temática. E a educação sexual, ela está prevista, né? No ECA está previsto os direitos sexuais, nos parâmetros curriculares nacionais, desde 1997, está previsto como tema transversal dentro da educação, dentro das diversas disciplinas. Um ponto muito importante é a gente desmistificar, que às vezes tem um tabu social muito grande em relação à educação sexual, que vai ensinar coisas para a criança, coisas inapropriadas, e não é isso. A educação sexual é ensinar a criança a reconhecer aproximações que são abusivas, reconhecer, nomear o próprio corpo. Então, a gente fala que desde da infância, desde ali muito pequenininho, com o desenvolvimento da fala, antes de ir para a creche, a família já pode estar iniciando essa educação sexual. Essa questão da educação sexual é bastante polêmica, porque existe, às vezes, uma compreensão de que se vai estimular a sexualidade da criança antes da hora, né? E, de fato, é uma educação sexual, mas adequada para a faixa etária da criança. Então, você vai falar coisas, né, no sentido de mantê-la informada para se proteger, e não com o intuito de estar estimulando a sexualidade, falar de sexo propriamente dito, né? Exatamente, é um grande tabu social, né, que gera ali um estigma, e, na verdade, ela é adequada à fase de desenvolvimento de cada criança.
né? E traz essa prevenção, realmente, né? Então, a gente pensando nas crianças ali pequenas, por volta de 3 anos, como seria, né? É a gente ensinar as partes do corpo, ela saber nomear, saber que tem partes do corpo que são tampadas pela roupa íntima e que ninguém deve tocar. Se alguém tocar, ela deve falar para o adulto de confiança. E existem vários materiais muito lúdicos, apropriados, né, pensados nessa fase do desenvolvimento. Então, é legal a gente trazer isso, né? Tem uma linguagem mais adequada para falar com a criança, né? Sim, e não é algo que vai ensinar coisas para ela que ela não está preparada, não é isso. Né? E a gente pensando nos mais velhos também, conforme a criança vai se desenvolvendo, tem alguns materiais, inclusive, disponíveis na internet para as famílias, para os educadores baixarem, né, gratuitamente. Eu vou deixar uma indicação também, que ensina muito, né, por meio de jogos, o toque do sim, o toque do não. Por exemplo, cartinhas que a gente faz pergunta para a criança, a partir, né, dos 4 aos 12 anos. Dar a mão para atravessar a rua com o adulto. É um toque do sim ou do não? É um toque do sim. Um carinho em segredo, que o adulto pede para você não contar para ninguém. É um toque do sim ou um toque do não? Um toque do não, e eu preciso contar para outra pessoa. Então, é muito nesse sentido de romper o segredo, né, de romper esse sigilo que, muitas das vezes, o abusador exige da criança. Juliana, se você puder comentar rápido assim, alguns sinais ou mudanças de comportamento da criança quando ela está sofrendo uma violência sexual. Legal a gente falar sobre isso, né? A gente perceber, assim, estar muito atentos, né? As famílias, os pais, os educadores, em relação às mudanças de comportamento, né? Mudanças extremas no comportamento. A gente pensando nas crianças abaixo de 2 anos, observar, às vezes, algumas mudanças físicas, a criança reclamando de dor na hora do banho, tirando a mão quando vai, né, lavar, a criança chorando com frequência, um leve atraso no desenvolvimento. Crianças acima de 2 anos, talvez regredir alguns comportamentos, volta a chupar o dedo, volta a urinar à noite na cama, e já tinha superado tudo isso, essa fase, né, do desenvolvimento. Queda no rendimento escolar, comer excessivamente ou deixar de comer, os sonhos, né, terrores noturnos, agressividade excessiva, irritabilidade, também dor nos órgãos genitais, também agressividade excessiva. Então, a mudança de comportamento, não de forma isolada, mas a gente está observando essa criança, né? E quanto mais a gente observa, mais a gente conhece a criança e sabe que tem algo diferente. Sim, e a gente percebe assim que alguns desses sintomas, desse quadro, né, de comportamento, a gente observa também com a criança vivenciando outras situações que traz uma situação emocional para ela mais abalada e que são sinais, na verdade, que os adultos, então, têm que estar atentos, né? Então, se perceber alguns desses sinais, né, estar observando o que pode estar acontecendo. Não necessariamente é a violência sexual, mas são sinais para alerta e para estar observando, né? Exatamente, né? Às vezes uma mudança, uma chegada de um irmãozinho ou de uma irmã. A gente sabe que muitos comportamentos, né, as crianças podem regredir. Então, não são sinais isolados, né? A gente observando que existe uma mudança e observando mais essa criança, né? Alguns momentos de conflito na família, alguma situação também traz parte desses sintomas. Então, acho que são questões mesmo para a gente ficar atenta, né? Isso. Ju, e quais seriam os canais assim de denúncia e falar um pouquinho sobre a rede de proteção, né? O que faria no caso de uma denúncia? Bacana. É legal a gente até pensar que para a gente fazer uma denúncia, a gente pode ser uma suspeita, não precisa ter, né, a confirmação. Né? A gente pode fazer a denúncia porque existe essa suspeita, a gente percebeu alguns sinais, percebeu um comportamento de uma pessoa que a gente percebeu que pode ser que está abusando da criança, e aí a gente pode fazer, tem alguns canais de denúncia, alguns canais também que vai orientar, que vai acolher essas famílias e também as crianças e adolescentes vítimas. Né? Tem o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, que podem ser feitas denúncias, inclusive anônimas também, né? E o Conselho Tutelar,
o CRAS, o CREAS, né, são equipes também preparadas para estar orientando, para estar recebendo, né? Isso. E assim, né, inclusive com relação a essas informações, Penápolis está desenvolvendo várias ações com relação a esse tema no mês de maio, né? E de repente você ouve uma informação dessa e tem, né, está vivendo essa situação ou conhece alguém que está vivendo essa situação. Então a gente queria orientar que os serviços, né, os equipamentos da assistência estão à disposição para ouvi-los. Vocês podem estar procurando, que a gente marca um agendamento e vai estar ouvindo essa situação e verificar de que forma melhor está encaminhando. Juliana, você quer complementar mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma informação? Vou deixar algumas dicas também de materiais que as famílias podem acessar, os educadores também, para estar fazendo de casa. Nesse momento da quarentena, a gente sabe que as crianças estão mais tempo ali também. Tem um site, né, que é da Editora Caqui, é editoracaqui.com.br. Lá tem uma aba quarentena e ali tem os livros da autora Carolina Arcari, que é o Pipi Fifi para bebês, que aí vai ensinar as partes do corpo, que são partes íntimas que são tampadas pela roupa, que outras pessoas não podem tocar. E também tem o livro de atividades gratuito para baixar, né? Tem alguns materiais que são para adquirir e alguns que são gratuitos disponibilizados. Então, tem o livro de atividades do Pipi Fifi para crianças de 4 a 12 anos, que a família, o educador, pode baixar e fazer junto com a criança. Isso, esse material é bem lúdico, né? Eu já conheço alguns, sim. É bem interessante. A Secretaria da Assistência também está disponibilizando esta semana uma peça teatral, né, que fala sobre a violência, o segredo de Léo, e vai estar disponibilizada para as famílias assistirem juntas e, né, e principalmente os nossos usuários, nos dar uma devolutiva do que acharam, né? Se tem alguma dúvida, a gente continuar esclarecendo. Mais alguma consideração, Ju? Eu acho que é isso mesmo. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui dialogando sobre isso, tá ao lado da Sônia, né? Agradeço à Secretaria de Assistência, ao Pedro, né? E falar que a violência sexual é crime, né? Que a gente precisa denunciar e a gente não pode se omitir. Isso. A gente também agradece a tua participação, né? Foi bem agradável esse momento aqui com a gente. Também quero agradecer, né, aos ouvintes, a toda a rede, né, da assistência, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, que está envolvido, engajado com a gente esse mês de maio nas ações com relação à violência sexual. Agradecer também a Rita de Cássia, psicóloga, assistente social, uma colega nossa, né, da assistência, que também fez a sua contribuição no jornal virtual do CRAS, com relação à violência, que também contribuiu com a gente, né, nessa informação que a gente está passando hoje. Né? Parabenizar o Pedro pela forma que ele está conduzindo a Secretaria de Assistência Social, que ele tenha, né, uma continuidade nesse trabalho e que tenha grandes avanços nessa gestão. Acho que por hoje é só. Boa tarde a todos.